fato, é preciso ser muito homem para ser Ney Matogrosso. Essa é uma verdade inescapável e é talvez a principal conclusão que você chega depois de assistir Homem com H, cinebiografia que conta a vida de Ney de Souza Pereira entre a infância, 5, 6 anos de idade, até os 55 anos. E assim, nós nascemos, crescemos e vivemos em uma sociedade patriarcal, machista, conservadora, misógina, homofóbica, racista. Eu não estou dizendo que todo mundo é assim, mas boa parte dos brasileiros é. E viver em uma sociedade assim é um desafio. Para qualquer pessoa que pensa fora da caixa, é uma missão hercúlea. E talvez o maior crime que cometeram com o Ney Matogrosso ao longo de sua carreira foi estigmatizar ele como membro de um único grupo. Dizer que ele é gay, homossexual, bicha ou qualquer outro tipo de adjetivo ou ofensa referente à sexualidade dele é um crime, porque se tem algo que a história de Ney Matogrosso desmonta para todo mundo, é que, de fato, ele não abraçou rótulos, ele não abraçou homens ou mulheres, ele abraçou pessoas, ele abraçou a própria essência. A parte mais interessante de Homem com H é não apenas ver a perspectiva de Ney Matogrosso sobre ele mesmo, mas também ver a história de como o bicho-homem se transformou em entidade. Eu tenho agora a nítida impressão que Ney Matogrosso é o nosso David Bowie. E eu esqueci de colocar isso no artigo que eu escrevi lá no eduardomoreira.com.br sobre o filme. De fato, ele tem muitas similaridades com o David Bowie. Um ser com estética andrógena, e no caso do Bowie, ele começou sua carreira assumindo um alter ego de um alienígena, de um extraterrestre. No caso do Ney Matogrosso, nunca definiu o que era o seu alter ego, mas era um ser andrógeno, era um ser sexualmente ambíguo, e ele explorou isso muito bem na carreira dele para ganhar popularidade com todos os públicos. Falou de temas que estavam muito acima da compreensão de nossas vãs ignorâncias, e aí eu me incluo nisso porque é óbvio que quando a gente cresce com pais que contam com visões mais conservadoras e mais duras do mundo, a gente vai assimilando esse primeiro aprendizado de que o diferente é o esquisito, o diferente é o anormal, o diferente é o que está errado. Na verdade, nossos pais, nossos avós estão muito errados nessa perspectiva, porque são as diferenças que fazem o mundo crescer. É o diferente que revoluciona, é o diferente que olha além das fronteiras e consegue determinar como são as novas visões ou como serão as visões de futuro, pavimentando novos caminhos para aqueles que virão depois dele. Feliz do povo que tem em Ney Matogrosso uma imagem de transgressão e revolução, porque ele foi tão singular que absolutamente ninguém conseguiu chegar perto da referência estética e musical que ele entregou ao longo da carreira. Ney Matogrosso é tão foda que até o Kiss copiou ele. Sabe aquele lance das caras pintadas que a banda de heavy metal, o Kiss, utiliza e que foi depois disso que o Kiss conseguiu fazer sucesso no mundo todo? Pois é, essa é uma referência aos Secos e Molhados, é uma referência à estética do Ney Matogrosso. E sim, foi ideia de Ney Matogrosso fazer com que os parceiros de banda começassem a pintar os seus rostos. No fundo, a gente sabia que a pintura do rosto de Ney Matogrosso era uma forma dele, de alguma forma, ocultar ou preservar um pouco da sua real personalidade e essência e, ao mesmo tempo, escancarar quem ele é e os monstros internos que ele queria compartilhar com todos. Ney Matogrosso foi vítima do próprio mundo que viveu, mas também foi um ácido crítico desse mesmo mundo, soube revidar o pai, soube revidar a imprensa, soube dar troco e resposta e ainda assim não se curvou para tudo o que estava tentando massacrar e o destruir. Foi traído até mesmo pela banda que o convidou para cantar Os Secos e Molhados, isso é retratado no filme também. Então, e ao mesmo tempo, antes que eu me desvie para outros tópicos desse vídeo, ele não se coloca como vítima. Ney Matogrosso é fruto das próprias escolhas.
é fruto de uma construção que levou décadas para se consolidar. Ele é fruto de todas as pessoas que ele abraçou, amou, rejeitou, e sim, Ney Matogrosso aceitou muita gente na sua vida, aceitou pessoas certas, aceitou pessoas erradas. Cada uma delas representou parte do Ney Matogrosso que nós conhecemos hoje. Sobre o filme, como vocês já podem ver, é uma excelente cinebiografia. Diante do mar de nada, dos grandes baldes de água de salsicha que nós recebemos nas cinebiografias da Amy Winehouse, do Mamonas Assassinas, no caso do Brasil especificamente, que nós temos filmes que contam as histórias dos artistas que são terríveis, e eu prometo gravar um vídeo sobre isso, abordando o problema, e eu entendo que eu detectei a raiz do problema de alguma forma. Homem com H é um excelente copo de água gelada no deserto. O filme é fantástico. São 2 horas e 9 minutos que passam correndo. A estrutura narrativa é sempre ali, linear, com um bom ritmo, e não o linear do mediano. Ele conta a história que tem que contar com um ritmo constante, com alguns picos, obviamente, porque são necessários, e mostrando aquilo que qualquer fã do Ney Matogrosso quer ver. As vitórias, as derrotas, os sucessos, os fracassos, as quedas e as ascensões. Os amores e desamores, as desilusões, as decepções, tá tudo lá. Alguns até podem criticar porque existe o controle criativo do próprio Ney Matogrosso, mas particularmente eu prefiro as cinebiografias onde a pessoa que está ali contando a própria história tem a coragem de escancarar aquilo que foi de negativo na sua vida para que as pessoas consigam se conectar com o lado humano desse artista. Coincidência ou não, nós temos Rocketman, com Elton John supervisionando, A Better Man, que surpreendentemente é uma cinebiografia muito bem feita, contando a história do Robbie Williams por ele mesmo, e agora nós temos Homem com H, que obviamente contou com a aprovação e supervisão do próprio Ney Matogrosso. É um filme muito bem dirigido, muito bem fotografado, tem planos de sequências musicais, e não se preocupe, esse não é um musical, é um filme de drama, e um filme até de drama pesado, recomenda uma certa discrição ou orientação para as mentes mais fracas e conservadoras, porque não vão aceitar com muita facilidade tudo o que aparece no filme. Ele é um filme, sim, graficamente pesado, mas é uma narrativa deliciosa, é uma narrativa consistente e é uma narrativa intensa, tal e como Ney Matogrosso sempre foi. Esse ponto de justiça que o filme dá para contar a história com até mesmo visceralidade, e essa é uma palavra difícil de você encontrar por aí, é o que dá autenticidade para tudo que foi contado em Homem com H. Então, minha gente, eu acho que para quem vai para o cinema para assistir e conhecer mais da história de Ney Matogrosso, e principalmente conhecer o lado humano dele, e não necessariamente o lado de homem, porque as pessoas confundem masculinidade com o gênero, com a constituição física, e vamos combinar que Ney Matogrosso era o baita de um homão. Eu me lembro da minha mãe. A minha mãe hoje está com Alzheimer, mas eu me lembro de quando ela falava sobre Ney Matogrosso. Ela adorava o Ney Matogrosso, ela achava o Ney Matogrosso sexy. E sim, ele num determinado ponto da carreira para frente, ele conseguiu conquistar diferentes públicos, de diferentes gerações, de diferentes gêneros, de diferentes condições sexuais. Isso é algo que poucos artistas conseguiram na história da música. Por isso que eu citei o David Bowie. David Bowie também tinha essa similaridade com o Ney Matogrosso nesse aspecto. Então, é um filme que faz justiça à carreira de um artista que sempre foi muito intenso, que sempre foi muito autêntico, que sempre teve a coragem de se expor, mesmo utilizando uma pintura na cara. E de uma pessoa, de um ser humano que talvez realizou aquilo que a grande maioria de nós que vivemos vidas normais, tacanhas, que aceitamos o que é padrão, o que estabeleceram como padrão,
como o normal e que infelizmente nós julgamos tudo que é diferente porque não temos a percepção objetiva que o diferente é apenas diferente, ele apenas foge aos padrões, ele apenas não é aquilo que é estabelecido como senso comum. Ney Matogrosso realizou em vida o sonho de ser o que se é e quem se é. E tentar definir Ney Matogrosso como alguma coisa é algo redundante, é uma perda de tempo, porque Ney Matogrosso não pode ser definido. Ney Matogrosso é. Ney Matogrosso existe e isto basta. Tentar reduzir as pessoas a pequenos pacotes, formatos e rótulos é parte da nossa insignificância humana de tentar nivelar todo mundo pelo senso comum ou nivelar e definir as pessoas apenas para que a gente se sinta melhor diante da nossa mediocridade e pequenez. Tentar definir alguém que não é desse mundo, alguém que só levou porrada na vida para se fazer valer como alguém autêntico, corajoso e ao mesmo tempo aberto para tudo e todos, é um desafio ousado, é um ato revolucionário. E para concluir, Ney Matogrosso é uma das pessoas que mais funcionaram dentro do conceito de amor livre. Ele amou a tudo e todos. E eu não estou me restringindo a homem e mulher. Afinal de contas, um ser diretamente conectado com a natureza e que foi lá buscar o pedaço de terra que o seduzia e que o despertava para esse ser ciente e consciente de seu lugar no mundo desde cedo e, no final, ele acaba alcançando esse objetivo de voltar para o mesmo lugar e dizer: "Eu estive aqui, eu venci, e venci como eu mesmo", é talvez a maior realização que qualquer pessoa gostaria de ter. Mas talvez muitos de nós não tenham a coragem de assumir e admitir. Muitos de nós nos vendemos para o desejo de pagar as contas, ter uma família, ter uma casa, ter um cachorro em casa, comprar um carro. Pessoas como Ney Matogrosso, Raul Seixas, Gilberto Gil, Tim Maia, elas são realmente pessoas de difícil compreensão. São obras artísticas que a gente leva anos para poder entender o que é. Não será surpresa se você sair de Homem com H não entendendo o que aconteceu. E não entendendo nem Matogrosso em essência. Mas pelo menos agora você sabe que ele foi e é um ser humano que lutou pelo direito de ser quem é e conseguiu. Ninguém vai tirar isso de Ney Matogrosso. Ninguém vai definir Ney Matogrosso melhor do que ele simplesmente é. Por isso que eu digo, eu quero sim ser homem com H. Não quer dizer que eu vou sair pegando todo mundo, ou até abraçando uma árvore, ou aplaudindo o sol no entardecer. Mas eu quero sim ser livre para fazer o que eu quiser, para gostar de quem eu quiser, para amar quem eu quiser, para comer quantos bolos de chocolate eu quiser, porque no final das contas, não é ninguém que está pagando as contas ou as minhas contas. Não é o coletivo que vai dizer quem eu sou, como eu sou e o que eu devo ser. Sou eu mesmo dentro das minhas escolhas. E é preciso ter muita coragem para assumir na vida que somos fruto e resultado de nossas escolhas. Ney Matogrosso fez isso e se tornou um dos maiores intérpretes da música brasileira. Que ele sirva de exemplo e inspiração para todos aqueles que querem fazer de suas histórias um ato revolucionário. Vai ver Homem com H correndo. É um baita filme, é uma baita história. Com certeza uma das melhores cinebiografias que você vai ver na vida.